Fala nação, canal Soccer Foot Resenha na área novamente. Olha só, vou estar trazendo aqui para vocês a repercussão da Jovem Pan Esportes, né? Falando sobre o nosso Mengão, galera. E ó, eles estão se rendendo pro Flamengo. Estão abismados com o Flamengo, né? E estão falando óbvio, né? O Flamengo é o melhor time da América do Sul atualmente, galera. E vem muito forte para jogar a final da Libertadores. Então, galera, deixando os créditos para a Jovem Pan e vamos que vamos para os vídeos. Muito próximo do imbatível. Até por isso, o É Flamengo o melhor time da América do Sul. é o melhor time da América do Sul. Ponto. E o Flamengo completo, com tempo para se preparar, com o elenco que tá jogando, com o Gabigol para jogar, com o Pedro para jogar, elenco completo, queimou os cartões na semifinal, vai com todo mundo para essa final. Se não tiver, daqui até a final tem um tempo, se não tiver nenhum problema de lesão e manter esse ritmo com o Dorival Júnior, vai conquistar o título com o pé nas costas, porque é muito favorito para essa final de Libertadores. Talvez nos últimos anos é a final mais tranquila em questão de favoritismo para um dos dois lados. Muito mais até do que eu imaginava que o Flamengo pudesse ser favorito diante do Palmeiras. Não achava que era tão grande a diferença. Acho a disparidade dos dois times esse ano, muito mais por conta do Flamengo, acho a disparidade bem maior. Claro que quando é uma partida única, né, Pedro? E aí a gente pode até relembrar o ano passado, o pessoal colocava o Palmeiras como o Flamengo como favorito ante ao Palmeiras. Quando tem 90 minutos, a gente até entrou nessa discussão. Eu ainda acho que quando tem os dois jogos e tem o fator casa, você conta com a sua torcida. Então eu uso essa teoria como a possibilidade dos dois jogos deixar ainda em aberto. Mas também tem essa questão do jogo único. Se aquele é a última etapa. O Atlético Paranaense passou por 6 jogos de fase de grupos, aí 2 de oitavas, 2 de quartas, 2 de semi, e esse é o 13º jogo da equipe na Copa Libertadores da América. É o último, andou até ali. Então, dá pra sonhar em encher o saco do Flamengo, né, Pedro? Como foi o Palmeiras, não era tido como o favorito, foi lá e venceu. Ah, mas foi num erro do Andréas. Errou e o Palmeiras soube aproveitar. Quem sabe não errem e o Atlético acabe aproveitando. Eu acho difícil, acho o Flamengo bem favorito. E você, Pedro? Exato, por isso que eu tinha falado na minha primeira participação e acho que vale tanto para Flamengo como para São Paulo. Eu acho que são os dois favoritos. Flamengo na decisão da Libertadores, São Paulo na decisão da Copa Sul-Americana, mas o formato deixa tudo em aberto, porque você pode ter um dia ruim. Não tem aquela história no futebol de que às vezes a bola não entra, e isso não aconteceu justamente em um Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil lá no Maracanã, que o Flamengo finalizou mais de 20 vezes, bateu na trave em algumas oportunidades, criou grande chance e não conseguiu fazer o gol. Naquela ocasião ali, o jogo poderia ir para os pênaltis, poderia ser uma final de Libertadores, né? E aí fica tudo aberto. Então eu acho que um jogo deixa tudo em aberto. Apesar do Flamengo ter hoje, e isso é óbvio, o melhor elenco da América do Sul, e eu achar o São Paulo mais time do que o Del Valle, com melhor organização, tudo, eu acho que tudo fica em aberto por conta desse um jogo. Se fosse no formato antigo de 2 jogos, é muito difícil segurar um time como o Flamengo nos 2 jogos. Você pode segurar o Flamengo num jogo só. O Flamengo pode ter um dia ruim, mas ter 2 dias ruins, aí eu já acho mais difícil, né? Por isso que eu acho que se fosse no formato antigo, aí sim eu colocaria o Flamengo como muito favorito. Eu coloco hoje o Flamengo como favorito e o São Paulo como favorito também, justamente por conta do formato, Chacon e Kaique. Eu acho que o São Paulo é favorito, e quando tava a semifinal já colocada, eu disse na programação da Jovem Pan que o São Paulo era favorito e se tornava muito favorito ao título pelo seguinte: tem mais elenco do que o Atlético Goianiense, sofreu no primeiro jogo, mas mais por conta da expulsão que o Igor Gomes acaba ajudando o Atlético Goianiense, né, com a expulsão dele. Deixa um buraco, a equipe do São Paulo precisa se desdobrar em campo. Muito mais time que o Melgar, que é tenebroso. E o Del Valle, pelo que a gente acompanhou na Copa Libertadores e depois na Copa Sul-Americana, o Del Valle é uma equipe meio inconstante. Ah, mas passou com 2 resultados de 3-0 contra o Melgar. O Melgar é muito ruim, por isso que passou com tranquilidade. Então o São Paulo em elenco, por mais que não tenha um elenco brilhante, ainda assim é melhor do que o Del Valle. E desde lá de trás eu dizia isso. Isso não é falar, nossa, olha só, tava certo. Não, não é isso. É que me parece meio óbvio.
O Flamengo também tem mais elenco do que todos os times que estavam na semifinal. Mais do que o Vélez, comprovadamente dentro de campo isso foi apresentado. Mais do que o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo tem mais elenco, mas o Palmeiras tem mais aquele entrosamento, sabe? O Flamengo ainda tá readquirindo isso, depois desses meses tenebrosos com o Paulo Souza, e agora vai fazendo um bom trabalho o Dorival. E o Atlético Paranaense é uma equipe que sabe jogar com o regulamento debaixo do braço, é uma equipe muito chata de se enfrentar. Mas contra o Flamengo, quando teve os confrontos, deu o Flamengo, apertado, mas deu o Flamengo. No primeiro jogo, no Maracanã, o Flamengo foi muito superior. No segundo jogo, nem tanto. No segundo jogo, eu não sei se o Flamengo merecia ter passado pelo Atlético lá na Arena da Baixada. Aí teve 5-0, mas equipes reservas, o Flamengo é bem melhor reserva, acho que qualquer reserva do Brasil. Então, eu ainda acho o Flamengo favorito, mas o Atlético Paranaense pode encher o saco. Esse é meu ponto, Kaique. Eu não sei se pode encher o saco. O formato da competição de final única permite isso, porque é muito difícil um time da qualidade do Flamengo jogar mal 2 jogos. Em 180 minutos é muito complicado, você tem que torcer para tantos jogadores geniais juntos estarem mal em 2 partidas. Isso é praticamente impossível. A gente viu isso. Agora, eu não consigo imaginar que vá perder o título um time que tem na competição 30 gols marcados, está invicto na competição, goleou diversos adversários, talvez do mesmo nível até que o Atlético Paranaense, times que batem de frente com o Atlético Paranaense. Eu acho o Flamengo muito favorito mesmo para essa final, mas concordo e respeito também quem acha que não tem problema algum. Na verdade, concordar não, eu respeito, né? Concordar, eu concordo com aquilo que eu falei há pouco, mas respeito a opinião de todo mundo que acha o contrário. Quem acha que o Atlético tem chance de vencer essa competição, eu acho muito difícil, mas a gente vai saber mesmo dentro de campo. É muito fácil, muitas vezes, a gente sentar aqui e falar e dar nossa opinião. O que vale mesmo é bola e campo quando a bola rola nos 90 minutos na final. Continuo achando, e nada vai mudar minha opinião, de que o Flamengo é bem favorito para essa final. Agora, tem muito torcedor do Flamengo dizendo o seguinte, né, Chacon? Tá todo mundo falando que o Flamengo é favorito, para poder depois falar que o torcedor do Flamengo tava com soberba. Assim, nessa final do Atlético Paranaense, não. Mas na final diante do Palmeiras, teve sim soberba por parte da torcida do Flamengo. O torcedor do Flamengo chegou lá em Montevidéu e falou que o time do Palmeiras não tinha torcida para apoiar, teve musiquinha, né? Cadê você, cadê você? Nas redes sociais a gente viu muito disso. O torcedor do Flamengo estava agindo com uma certa soberba. Talvez para essa final, o torcedor do Flamengo esteja um pouco abaixo do salto, esteja um pouco mais tranquilo, pelo fato de ter perdido a final anterior para o time do Palmeiras. Mas no outro ano teve sim a soberba. E a soberba, na minha opinião, partiu de torcedores do Flamengo. Dessa vez não é soberba da gente falar que o Flamengo é muito favorito para a final da competição. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo a análise que a gente faz dentro de campo. Hoje o Flamengo sobra no Brasil, sobra na América do Sul e é o grande favorito a conquistar a competição. Quando eu disse sobre a Sul-Americana, Chacon, que eu não vi muitos jogos do Independente Del Valle, e a nossa rotina é maluca, você sabe bem disso. Lógico. A gente faz diversos jogos ao longo da semana, a gente não tem tempo também de assistir. Às vezes não dá, né? Às vezes não dá pra assistir todos os jogos do Del Valle. Parece que não, mas a gente tem família, tem coisa pra fazer, Exatamente, né? Também tem a vida pessoal além da profissional. E tem gente que tá, por exemplo, aqui no nosso chat criticando, não viu os jogos, mas acha o São Paulo favorito. Hoje o futebol brasileiro, ele é favorito, ele domina de forma soberana o continente, ele domina. A América do Sul é dominada pelo Brasil. E quem falou isso certamente assistiu todos os jogos do Del Valle na temporada, né? Pois é complicado, né? Mas assim, é muito fácil a gente pegar os últimos jogos, as últimas competições continentais e ver finais brasileiras em diversas competições. A Libertadores novamente com final brasileira. A última Sul-Americana teve final brasileira. Essas quartas de final teve a queda do Internacional para o Melgar, mas todo mundo dava como os dois favoritos de ambos os lados da chave, Internacional e São Paulo. A tendência era que seria uma final de fato brasileira novamente. Então o Brasil está conquistando muitos títulos e está dominando o continente. Por isso eu acho o São Paulo, pelo futebol brasileiro, acima dos nossos vizinhos de continente, acima, e por isso eu acho o São Paulo favorito.
O São Paulo é favorito, mas por uma questão de elenco mesmo. De elenco. Você não vê grandes jogadores do Independiente Del Valle, já teve desmonte nos últimos anos do Del Valle, ficaram poucos jogadores. Tô até puxando aqui, ó. Onde é que tá... o Del Valle no campeonato equatoriano, né? Porque ele tá ainda na Copa do Equador, se eu não estiver equivocado. Ele ainda está vivo na Copa do Equador. O Independiente Del Valle é o terceiro. Pra você ter ideia, o líder é o Aucas, que é um time bem ruinzinho que frequentou Copa Sul-Americana nos últimos anos. Muito ruim. E é um campeonato meio maluco, isso no segundo turno, né? No primeiro turno, o Independiente Del Valle foi o quarto, ficou atrás do Barcelona de Guayaquil, da Universidade Católica do Equador, claro, de Quito, e da LDU. O Aucas foi o quinto colocado. Ou seja, é um campeonato com nível menor, com nível de disputa menor. É muito, muito complicado, sabe? A gente achar que esses times têm chance. Quando a gente fala de Flamengo e Atlético Paranaense, se a gente estivesse falando, não na Sul-Americana, não de um time equatoriano, por exemplo, mas de um time argentino, aí já colocaria mais equilíbrio. É um campeonato que geralmente revela jogadores melhores ou que tem jogadores melhores. E o campeonato argentino ainda assim tem um nível técnico bem inferior ao do Brasil. Essa disparidade aconteceu nos últimos anos. Isso é inegável, sabe? Então não é nenhum absurdo falar que o São Paulo é favorito. No caso do Flamengo, é mais porque, pra mim, é o melhor elenco da América. Então dá pra falar que é favorito. Mas eu ainda acho que tem mais jogo nessa Copa Libertadores aí. O Atlético pode encher o saco, sim. Eu acho a Libertadores menos equilibrada do que a final da Sul-Americana, Chacon. Não sei se é... Em elenco, dá pra falar isso. Mas é que o Atlético sabe jogar. Sabe jogar competição de mata-mata. O Felipão tá fazendo um baita trabalho. O Atlético pegou o regulamento, colocou embaixo do braço e tá fazendo o arroz com feijão. Sabe, eliminou o Palmeiras, não eliminou qualquer time não. Palmeiras, atual bicampeão da América. Então tem que ter um pouquinho mais de respeito ao Atlético Paranaense. Não tô falando que você não tá respeitando o Atlético, não é isso. Mas tem que entender que o Atlético pode encher o saco. Em questão de elenco, a diferença é bem clara. Agora, o Atlético não tá jogando mal pra ser descartado ali, pra pelo menos encher o saco do Flamengo. Entendeu? Uhum. Não, eu acho que a sua análise também é muito válida. Eu acho que a Libertadores tem uma disparidade maior dos elencos e do que os times vêm jogando. Eu acho que São Paulo e Del Valle vai ser um pouco mais equilibrado. Se tudo correr de acordo com aquilo que a gente espera e analisa, né, de acordo dentro do normal, Flamengo campeão da Libertadores e São Paulo campeão da Copa Sul-Americana. Mas acho que o Del Valle pode até dar mais trabalho para o time do São Paulo do que o Atlético Paranaense para esse time do Flamengo. Apesar de saber que o Atlético Paranaense tem jogadores interessantíssimos, o Vitor Roque nem se fala, jogador que a gente vai ver pouquíssimo atuando aqui no Brasil. Vai ver muito pouco, a gente sabe que daqui a pouco ele tá de saída do Brasil, vai jogar em um grande time da Europa, com certeza, é jogador para poder brilhar na seleção futuramente, e uma bola que cai no pé dele, ele pode decidir, né? No ano passado, na última Libertadores, o Daverson decidiu uma competição do tamanho da Libertadores, imagina se Vitor Roque não pode decidir a favor do Atlético, mas acho que esse ano é ano de Pedro, tudo que tá caindo no pé dele, o cara tá iluminado, vivendo grande fase, vai pra Copa do Mundo e bom pro nosso futebol brasileiro de ter tantos Pedros, tantos Evertons Ribeiros se destacando, o Gabigol também não tá vivendo a melhor fase, mas também a gente sabe que é um jogador que pode até se destacar no próximo ciclo de seleção brasileira, seleção essa que daqui a pouco a gente vai até falar um pouquinho, né, Chacon? Sim. Porque hoje teve convocação da e seleção o Pedro brasileira. Convocado merecidamente. Exatamente. Muito merecidamente. Pedro, nome de craque, né? Nome, inclusive, do nosso Pedro Marques, que tá percorrendo as escolas por aí. na nosso secretário da Educação. Nossa copinha Tectoy Jovem Pan, que tá fazendo Maravilha. muito sucesso por aí, né, Chacon? Sem dúvida nenhuma. A Copa Tectoy Jovem Pan, que você acompanha todos os destaques por aqui. Daqui a pouquinho o Pedro volta, né? O Kaique Lima, nosso produtor, está aqui sempre
no contato, me dizendo que daqui a pouquinho o Pedro volta. Agora, falando um pouquinho mais dessa final da Copa Libertadores agora, é uma final que vai acontecer daqui a um bom tempo. Claro que tudo pode acontecer, ó, madeira, ó. Alguém pode se lesionar, tô batendo aqui pra não acontecer, tá, ó. Batendo em todas as madeiras que tiver por aqui. Não que queira, mas isso é do percurso, isso pode acontecer. E às vezes, pô, imagina se não tem um jogador do calibre do Pedro. Pelo amor de Deus, não. Tomara que tenha. Ou o Vitor Roque fica de fora do Atlético Paranaense, que esse moleque tem uma estrela fantástica. Isso daí foi um dos grandes acertos do Atlético Paranaense nos últimos anos, tirar o Vitor Roque por um preço de banana do Cruzeiro. Sabe? E mais um erro de gestões desastrosas do Cruzeiro, né? Que fez contratos absurdos. Vitor Roque e Maurício. Maurício jogando muita bola no Internacional, é um cara de muito potencial. E o Vitor Roque jogando muita bola agora no Atlético Paranaense. 2 caras do Cruzeiro. Já parou pra pensar, Chacon, Vitor Roque e Maurício hoje no Cruzeiro? Independente de se jogar a Série B. Seriam 2 caras que, para esse retorno do Cruzeiro à Série A, que é natural, ontem mais uma vitória, vai subir, já subiu, né, o Cruzeiro pra Série A. Seu amigo ganhou aquela bet lá, né? Ganhou, Nossa, ganhou. Meu Deus, uma boa grana, hein? Ganhou. Lá no Vai de Bob, hein? No vaidebob.com. É uma grana, hein? Vitória do Cruzeiro, classificação do São Paulo e colocou mais de não sei quantos escanteios e faturou uma grana no vaidebob.com. E o detalhe é o seguinte, Jacom, imagina esses 2 caras, Maurício e Vitor Roque, posicionados ali no ataque e meio do Cruzeiro, nesse retorno na Série A. Seria um time que teria um claro desempenho técnico e tático muito melhor do que já vem jogando o Cruzeiro, que talvez não seja um time dos melhores para poder subir para a Série A. Para nível de Série B, hoje tá com um time legal. Para a Série A a gente não sabe, num nível de enfrentamento maior, exigência maior. Mas Vitor... Galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Lembrando de pedir para você se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o nosso crescimento. Lembrando também que tem alguns produtos do Mengão nos links da descrição. Então, ó, galera, corre lá para vocês estarem conferindo, tá ok? No mais, vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.